união, unir, um só. Nossa, tá bom, bom. Foi craque, né? Bom, Cleiton, eu sei o que você hoje. José. Bem-vindos ao podcast Junto no Pod. Bom, saudação para quem está na casa. Não seja bem-vindo ao canal Junto, famoso de Junto no Pod. Hoje nós temos o prazer de ter ali com nós Misael, que é justamente o mentor desse projeto Junto, para uma entrevista ali na comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Bom, antes de mais, não é que assim nada Antes de mais, sou empolgado que está com a Ana para Misael entrevista. Bom, para quem é que conhece Misael é um jovem que dá fazer para a comunidade e que tem seus projetos ambiciosos para dinamizar, sobretudo a juventude e comunidades, SADs, como chuva e zona em geral. Bom, não está avança para a apresentação logo na primeira pessoa e da fala não sobre quem ele é, né, Misael? Então, por isso à vontade, fala para Meu nome é Misael Moreira, então moro na Salto Riba e aquela zona que está licenciando para trás. A minha é teólogo, formado na teologia para a Universidade Católica Portuguesa, na Portugal, durante 5 anos. E já teve experiência para onde ainda estava no seminário durante longo tempo, pelo menos 10 anos. Onde queria ser padre, mas depois não acaba para desistir por razões óbvias, né? E óbvias, quer dizer, talvez não podemos falar disso mais para lá. Então, hoje a Stalita dinamiza um projeto, que é o Projeto Junto, que já tem um grupo formado, onde nós temos encontros periódicos e nós acompanha pessoas também nessas caminhada de vida, caminhada espiritual. E tem um monte de outras atividades também que não desenrola, que jornadas terapêuticas, encontro com diversos grupos, não tem grupos de batuque que não tem encontro com frequentemente, e licenciamento referencia grupo de batuque Mocinhos do Interior, que é um grande grupo de Ribeira Riba, de Santiago, e também não referencia grupo de Filhos de São José, que é um grupo que minha tia Tagere, que não está fazendo parceria sempre, e um monte de outras pessoas que não tem estado a trabalhar junto também. Da referência eles ensinam nosso trabalho de junto. E hoje nós estamos ali com o podcast que já não começa a trabalhar nele, que é Junto no Pod. Bom, primeiro não estava para a própria aparência física de Misael, né? Misael aparentemente é um jovem que tem uma altura regular, né? E pessoas normalmente está acostumada a referir-se a sua aparência física para si cabelo. Eu perguntava se o cabelo, o rosto, a barba, se tanto simbolizava alguma coisa para boa ou sei lá, tem ele para morrer algum motivo especial ou nunca pensa sobre isso. Bota uma Cleiton é perturbador. Amiga, tipo. Eu vou coisa que tá pondo faz. Aí, é claro. Nunca comecei ainda, não é? Bom, e se não jogue para nós pessoas, se não jogue para aquilo que nós é em si, não estou a que Deus formando, não é que Deus criando, né? Então Deus criando com cabelo, Deus criando com barba, Deus criando com talvez não está adquirindo na idade adulta, mas já é Deus que está dando, né? E nunca sabe se um monte de nós não sabe de poder que o cabelo tem. A nós não estamos a cabelo talvez como um sinal de revolta, sinal de rebeldia, mas cabelo é sinal de revolta nem de rebeldia, mas sinal de conexão. Como de cima nós tudo não sabe, não está suponho, mas nós tudo não devia saber pelo menos. Mas ser humano está constantemente conectado com a natureza, conectado com o universo. Exatamente. Então cabelo é aquela antena. Então, um monte de alguém que sabe o que é, mas cabelo é aquela antena. E talvez, horas que alguém convidado a corta esse cabelo, talvez essa está convidado a corta essa antena que te leva aquela conexão. Como é nosso campo de energia, o nosso campo, talvez não pode falar, aquele campo espiritual. E tem aquela conexão natural lá, e tem aquela conexão que e nós da conecta aquela energia que está bem de alto, aquela energia eletro, que na ciência está chamada energia eletro, e depois tem aquela outra energia magnética que é na nossa sala de pé,
que encatando descalço só para uma espinho por frio, outras coisas por acontecer, e John também que está favorável, está sempre descalço, mas tem aquele sentido lá de aquela conexão que não está estabelecendo entre céu e terra. Então, a minha cabelo, precisamente, criei para modo. Então, falou, nunca tive uma justificativa logo à primeira, mas canto que começa a criar cabelo já, tanto amor para cabelo deixa sem vontade de cortar. Então, Você entende? Para uma coisa que horas que começa a criar, você sente e você identifica com ele. Então, quando você começa a identificar com ele, você sente um monte de coisas dentro de você, começa a alterar para modo, você sente qualquer coisa que está fazendo parte de você, entende? ok, então, e justamente naquele coisa de algo que te pertenceu e então é que uma pessoa às vezes se refere a cabelo como se fosse algo estranho na boa, mas tipo uma coisa que pertenceu e naquela perspectiva ela boa Misael você está consciente de forma como pessoas te pensa e você está blindado se calhar para modo como pessoas estuda o cabelo, né? E desde quando começa a criar cabelo, tinha pessoas vir a ter opinião para modo. Na sociedade é assim, na sociedade e tudo alguém tem uma opinião para desenvolver, mas dificilmente alguém está olhando para sua própria cabeça, coisa que ele mesmo tem que mudar, né? Mas que ele é nosso problema, nossa dificuldade que nós talvez não tem que trabalhar nele nos turnos. Agora, só que nem sempre você está preparado à primeira. Como olha, me canto pessoas começam a falar de cabelo, no princípio, não está falado, às vezes não está cortava, não está falado, às vezes não está cortava. Depois não tem aquela opinião, fala não, o cabelo é de meu, não cria ele, e minha sai para morrer que tem ele, e por isso nunca está bem cortar ele, gosta de para morrer alguém está falando. Não está cortar para morrer, nem tem necessidade de cortar, ou já sente e não está cumprido demais, ou tem que querer fazer um outro estilo na minha visual, ou qualquer coisa assim, não está cortando de mim para mim. Agora, só que sempre, pessoa sempre te refere ao cabelo para morrer, nós não pôr na nossa cabeça, mas cabelo me sinal de aquela revolta, me sinal de rebeldia. Exato. Então, não estou a pessoas que criam cabelo como bandido. Exatamente. E isso não fala de rasta, por exemplo, que as pessoas que têm dreads, que têm dreadlock. Então, logo que no hoje não te associas logo a bandidos. Às vezes é pessoas direito que nós não temos na nossa comunidade, na nossa sociedade, que estão a fazer trabalho extraordinário na nossa comunidade. E também em relação ao cabelo, ainda não está só a volta de cabelo de Misael. E também penso que eu nesse modo como ele tem penteado ou despenteado, se amanhã se prefere, essa papel de Black Power, ele simboliza também Black Power. E bom Misael botou aquele lado negro no cabelo, ou botou chintil na corpo inteiro, ou botou ele nas pessoas, ou botou chintil. A outra foi Black Revolt. Black Revolt. Black Power. Não, é que a mim, às vezes que as expressões não querem nem usa isso aí. Como de, às vezes não usa expressões estrangeiras, né? Que criaram num contexto externo que às vezes nós nunca sabe interpretar de melhor maneira. Yeah. Então a mim nunca muito usa Black Power, que é coisa assim. Como de, Black em si já é Power. Você entende? Para mim se fala Black Power, como Black em si já é Power. Já é poder, já é. Ser negro já é ser grande, você entende? Ter melanina no corpo já é um grande poder que Deus dá. Você entende? Melanina no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo, já é um grande poder. Por isso, caminho da Black Power, como de Black, já em si já é Power. Ok, tá bom. Agora, só que meu estilo de penteado, meu estilo é aquele estilo que comumente é chamado estilo afro, né? Estilo afro. A mim prefiro aquele estilo ali para modo proteção que o cabelo está trazendo para a minha cabeça. Sobretudo proteção solar, por exemplo, a mim, desde que começa a criar cabelo, problemas de dor de cabeça desaparecem. E problemas de sol que queimando na mulher também desaparecem. Ok, então. Então, já eu não tenho dois dentro de uma maleta, mas nem gasta usa. Se alguém me pode ter por oferecer. Tem dois chapéus que não gasta usa mais para modo que tem necessidade. Isso aí. Ok, no início, vou falar eu tive um trajeto no seminário e o trajeto ele teve uma duração de alguns anos, mas antes de lá, mori que eu senti desde o início, eu tinha se calhar mas eu sentia aquele chamamento para o ser padre. Ele aqui estava menino, sabe? Como de rapazinho criado dentro da igreja, né? Estava em missa sempre.
Então sempre queria aquele grande amor, senti aquele grande chamamento para ser padre. Que chamamento mesmo senti durante a missa que teve que tipo que uma iluminação que está falando um dia talvez pode ser minha se leva aquele missa a fazer aquele cerimônia, né? Então desde pequenote que senti aquele chamamento e desde sempre dentro a caminhar naquele sentido lá. Dentro a caminhar naquele sentido lá e graças a Deus para modo foi sempre um despertar, foi sempre um chamado e tudo chamado que nós não recebe se calhar não devia estar seguido. Para modo sempre um chamado, nunca está falando um chamado que te levou diretamente aquele objetivo concreto, mas talvez é um chamado que te levou a uma elevação maior. Ok. Então significa uma volta é tudo aquele caminhar, tudo aquele percurso como e talvez uma etapa de preparação. Exatamente. E então naquela perspectiva ela vai chamar aquele caminhar, ela se preparou para cozer concretamente, além de aquela elevação. Aquele caminhar ela preparam pessoalmente a nível mesmo interno, a nível interior. Para morir teve bênçãos mesmo dentro de comunidade eclesial, né? Dentro de igreja, dentro de seminário e sobretudo naquela caminhada de autoconhecimento, de amadurecimento pessoal, onde ganha teu e a minha grato para tudo aquele que recebe, para todas as pessoas que formam e que ajudam a caminhar naquele sentido lá. E hoje então a minha grato para aquela etapa lá, que foi uma etapa de descobertas, né? Foi sobretudo descobertas de amadurecimento e de aprendizagem. Ok. Bom, dentro daquela descoberta, né? Quando que vou dar conta, mas realmente eu descubro qual que é o propósito. Como a princípio vou entrar no seminário com o objetivo de ser padre e depois vou cá para sair. Então quando que eu teve aquele, digamos que ele, como é que eu falei? Declique. Quando que tive aquele declique lá que eu vou dar conta, mas vou me dizer, se calhar me quer que ele quer o propósito maior, né? Que acontece quando começa a questionar coisas. Claro, para o momento que te questiona, às vezes nós não estamos em desacordo com um monte de coisa. E quando começa a questionar um monte de coisas que te acontecem, né? Vamos de horas que boas de pessoas que te prega amor, que te prega caridade, que te prega partilha, que te prega e coisas direito, que te comporta direito com o próprio colega ou se súbdito, pode falar assim, né? Com alguém que está na gera ou que está te acompanha e na condição de seminarista, né? Então começa a chover esta questiona de lá. De lá começa a falar, agora será que ele tem sentido, o modo que você também preparando para ser padre com aquele comportamento ali. Embora comportamento nem sempre é assim, mas tem que as coisas pontuais que você hoje e que a minha catadava comigo, eu vezes não te protestava. Então a mim sempre, eu vezes pessoas tá falando, desde pequenote mesmo me chamaram de rebelde, rebeldia ou revoltado. Mas minha rebeldia ou minha revolta sempre está na busca de justiça, na busca de verdade. Então, se justiça que esta funciona, se amor que esta funciona, ele é que tudo coisa está perturba, está derange para mim, que é uma expressão francesa. Okay. Ou seja, está estraga. Vamos de se vou numa comunidade, eu estou falando numa comunidade que tem que ser de amor e de exemplo, a mim está olhando logo atos que conscientemente alguém está a fazer. A mim está falando consciente, talvez para a pessoa é que está consciente ainda, mas que conscientemente você está a fazer ato que você está cometendo injustiça com pessoas. Ok, e assim, também não pode falar sobretudo não questão de inadaptação a próprio ambiente em si, a próprio espaço, muito por culpa de personalidade de Misael. E para Misael, qual que é o lugar ideal, por favor? Qual que é o lugar, o sítio onde está sentindo? Que existe. Lugar ideal que existe, mas que ele é... Não tá pôr na cabeça, mas não tem que estar buscar lugar ideal, ou não tem que estar buscar condições ideais de vida, ou... Que existe. Lugar ideal é dentro de nós mesmos. O único lugar ideal para você é dentro de você, para se você busca um lugar físico, onde que você está em contato com pessoas, onde que
buta shinti uma pessoa está colheu, uma está valorizou. Que é o catacha. Para modo de ser humano é um ser especial, você entende? É um ser especial e nunca você acha satisfação daquilo que você busca no ser humano, não outro. Por isso que eu falo, o lugar ideal é dentro de você mesmo. E a mim, quando eu dá conta de que ele é um lugar ideal para onde eu tenho que estar dentro de mim, eu começo a me tornar mais livre comigo mesmo. Eu começo a tornar mais expansivo, mais aberto, mais alegre, para modo descobrir dentro de mim que está lá aquela verdade, dentro de mim que está aquele carinho, aquele amor, aquele afeto, aquela felicidade, tudo que ele está buscando está dentro de mim. Coisa mais. Ok, também durante toda aquela caminhada lá no vou falar de se calhar crescimento espiritual e descoberta de o verdadeiro bom e então pode considerar toda aquela caminhada lá como algo extremamente interessante importante aliás para o próprio crescimento como pessoa e como homem, né? Na verdade, nem como perguntou aquela. Perguntando a qual Deus que tu acredita? Você não acredita em Deus? Você vai perguntar? Você acredita em Deus? Não, acredita em Deus não. Não, acredita em Deus não. Não, ok, responder. Ai, Deus do céu. Pronto. Isso que eu quero dizer. Acreditar em Deus é uma coisa. Para a linguagem popular, você entende? Para na nossa humildade, não está falando de acreditar em Deus. Não acredita em Deus, mas só que eu vejo a mim é que ele não acredita em Deus como uma coisa muito externa, muito fora de nós. A mim tá flow, a mim tá vive Deus. Você entende? A mim tá acredita em Deus, a mim tá vive Deus. É que a relação de crença, de vivência, de vive. Então aquela que às vezes nunca te percebe. Nunca está falando, não. Eu coisa que Jesus está falando no Evangelho. O reino de Deus está na nós, está dentro de nós. Quer dizer, reino de Deus, que é próprio Deus, né? Que está falando reino de justiça, amor, verdade, está dentro de nós. Então, e próprio Jesus está falando, ninguém que está para pai seca para mim. Quer dizer o que? Quer dizer que é bobo que pode chegar na Deus seca através de bom mesmo. Então, Buda fala, mas Jesus é mim. Claro que Jesus é bom. Você entende? Então, Jesus é quem? Jesus é aquela pessoa encarnada. Aquela pessoa encarnada é quem? Se Jesus encarna, assume nossa carne, quem é que é Jesus? Ao fim e ao cabo, Jesus é nós mesmos. Você percebe? Então, não tem aquela visão de aquele Jesus histórico, que é Jesus que na história vem para o mundo, e nasce na Nazaré, nasce na Jerusalém, morre crucificado, aquele Jesus histórico que nós não temos. Mas só que nós não esquecemos de aquele Jesus que ainda falou que é vida. Que Jesus que é vida, que tem carne na cada ser humano. Ou aquela história de encarnação é próprio isso, é aquele Deus que assume nossa carne. Se Deus está assumindo nossa carne, isso quer dizer que Deus está em nós. E ao fim e ao cabo, Deus é nós. Deus é nós, que ele acabou de dizer, você entende? Mora que nós não podemos ser Deus. E ao fim e ao cabo, Deus é tudo, Deus é o universo, Deus é natureza. Mas e Deus está supera tudo que ele é. Deus está na tudo, está vivendo na tudo, mas Deus está supera tudo que ele é. Pois Deus é muito maior daquilo que nós mente pode perceber e pode imaginar. Por isso que está falando do eterno, infinito, sem início, sem fim, incriado. Você entende? Então, o momento que é capaz de compreender, que é capaz de
de abarca aquilo que Deus é na sua realidade. Então, a nós simplesmente, nós não pode ter usa, tipo, aquela imagem, não está falando, a nós é parás de Deus. Não pode ter usa assim, mas a gente fala, nós é Deus completo. E o facto de nós não ser Deus completo, ou seja, que impede que Bobo seja Deus completo, que outro seja Deus completo e que outro seja Deus completo. Por isso que Jesus está falando, tudo aquilo que nós fazemos é nós armum, é o que nós fazemos. Quer dizer que Deus está na boa armum. Se Deus está na boa armum, a boa também é boa armum daquele outro. Quer dizer que Deus também está na boa. Está percebendo? É, filho. É. Você nos apontar? Ah, ok. Aqui Deus que me acredita. Não é que Deus que me acredita. Pergunta de fala. Caçando a grapa? Só na grapa, vamos ver. Ok. Mas ela, através de concepção, talvez uma concepção antes de você descobrir e depois de você descobrir, talvez acho que você concebe Deus como de forma diferente. Hoje em dia, o que é Deus para você? Hoje em dia, bom, Deus para mim é sobretudo e antes de tudo amor. Amor, aquele outro fala, aquilo que Jesus fala, claro, aquilo que Jesus fala é algo que é eterno, é algo que é carinhoso, é algo que a natureza está manifesta, mas Deus só pode ser amor. Então Deus é que outra coisa a não ser aquele amor que a mim expande no universo, que a mim recebe do universo e a mim transmite para o universo, não transmite para a banda, transmite para o oceano, não transmite para outras pessoas. Então Deus é aquele. Deus é precisamente aquela força cósmica, aquela energia cósmica que tem ali conectado um com aquele outro. Por isso que também que mas Deus é espírito. Então Deus é espírito. Então ele está dando aquela energia que na ciência antiga está chamada de éter, que ele depois está para o fogo de espírito. Então tem um monte de imagens que para nós linguagem humana não cria para não falar de Deus, para não expressa quem é que Deus é. Mas para mim, Deus é precisamente amor. Ok. Amor é que amor é aquela coisa, é aquele algo que te cria, que te dignifica, que te orienta, que te salva. Então tudo aquele amor está fazendo. Tudo aquele amor está fazendo. Um amor compartilhado. Logo resulta da criação. Isso que você perguntar. Ah, ok. E dentro daquele. Mas conversa com aquele que não tive, eu acho que é interessante. Tá bom? Pronto. E essa pergunta dentro daquela perspectiva de olhar de Deus lá, e se você chama religião, hoje em dia você transmite ou você tenta fazer aquela ligação adequada entre homem e Deus, como ele que é o seu objetivo. Se realmente é passa aquela concepção lá, no carro ele fala assim, de Deus como sendo amor, como sendo bom mesmo, né? Se que ela está passando não, talvez nunca sabe falar, mas olhando para comunidades, né? Olhando para a juventude, para pessoas, para seus comportamentos, ainda falou claro, só tem grandes falhas. Só tem grandes falhas precisamente para morrer. Então é claro uma juventude que tem uma adesão forte a Deus. Simplesmente a juventude está frequente a igreja para morrer se mamar com o papá fala bem. Ou para morrer é tradição. Você entende? Então, aquela adesão você constata na maneira que você vive. Então, se você está hoje em uma sociedade onde pessoas está fofoca na vida do companheiro, onde pessoas jovens que estão ama companheiro, jovens está olha companheiro, está mata companheiro, batoia casal, está olha companheiro, está mata companheiro, está hoje gentes que está dentro da igreja, está cria só confusão. Você fala não onde está falhado, você entende? Onde que está falha? Claro, vamos dizer, falha só existe. E ele assim que você olha, claro, será que religião
se você consegue transmitir aquele valor maior que aquele amor, de que maneira que você transmite? Bom, eu vejo a mim da flama aquele amor que eu vejo padres está prega, mas está afasta de nossa realidade concreta. Então isso está torna um amor abstrato. Onde que a mim falou de amor Clayton, mas a mim que está mostrou maneira que bota porque eu uso na prática no dia a dia. Concretamente, mora que está falou, então explicou, aquele evangelho ali, Jesus está fala e amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Sim, amor é bonito, não está fala dele, um partido teu rico na humilia, mas às vezes está falta aquela materialização de coisa. De amor, né? Então, que lá se calhar está falta uma imagem do amor que a própria pessoa que está falando sobre amor, né? Mas se calhar aquela que está falta, um exemplo prático. Que ela está falta também. Que está falta, mas e não tem que ter uma responsabilidade individual. Como se a mim hoje eu ouvi falar de amor, se a mim crê uma vida melhor, claro que a gente busca saber melhor maneira que a gente pratica aquele amor. Responsabilidade individual. Mas ao mesmo tempo também, aquele exemplo comunitário tem influência teu, sobretudo desde juventude, desde pequenote. A você criança, mas estava à igreja, eu não estou comigo. Não estava à igreja, lá na igreja está falando de amor, depois não chega a casa, com o vizinho, não está manda a boca, depois não está fala mal de aquele outro, não está fala mal de aquele outro, coisa que criança te associa. Logo está falando, bom, mamãe ou papá estava à igreja, está falando de amor, depois está em casa, em casa está aquela representatividade, ou seja, aquela conexão entre aquele amor que você está falando na igreja e aquele amor ali na casa. Então, coisa que aquela criança também queria fazer, mesma coisa. Exato. Então, ele passa só a igreja para morrer, tem que ir, e ali na casa ele comporta assim, não há como o papai comportava para morrer, e assim que aprende. Você percebe? Sei que na igreja não está tanto valor a imagem. Para respeitar tanta imagem. Só que seria todo que imagem, que poder de imagem. Imagem. Se na igreja não tem poder de imagem. De santos e... santos. Que poder de imagem? Imagem em si. Imagem tem o poder de relembra. De relembra ou de talvez se torna presente. Como de imagem sempre ser humano usa de imagens que eu vejo na história. Num monte de atos, cultos que está fazendo, está usando de imagem. Aí tipo, amor, nós mesmos, nós é imagens, né? Nós é imagem de Criador. Então, se nós é imagem de Criador, e nós também não podemos ter imagens que está fazendo recorda pessoas e nós ancestrais que é querido para nós, que não gosta de dele. Então, só que dentro de igreja, a imagem toma uma amplitude um bocadinho exagerada, talvez. Como talvez nós não confunde adoração com veneração e não tá de pessoas, não está falando instituição em si, mas pessoas dentro da instituição que dirigem uma imagem de tal maneira assim que Deus que está assim presente naquele barro, entende? Então, e também é aquele carícia, aquele passa-mão, é judão, então é algo que também é um bocadinho para extremo, para exagero. E se bem que aquela imagem está simplesmente para recordar aquela presença espiritual mas estará no nosso meio. Então, derivado que ele pergunta se calhar bate uma pessoa que está consciente de qualquer simbologia que a imagem deve ter e até que ponto que a imagem deve ser venerada e é capaz daquele ponto de veneração para adoração, né? Aquela consciência ela está falta de pessoas, está falta para morrer. Nunca sabe explicar. Para morrer horas que nós não caímos naquele extremismo lá, está faltando alguma coisa. É sempre falta que está levando ao extremismo. Entende? Se eu vejo e que os extremistas que não constam na sociedade, eles têm falta de algo. Então, a hora que ela busca aquele algo, estava caindo no exagero. A verdade, sobretudo, também deve ser falta de fé. Como fé, não sabe, fé é certeza de coisas que não pode. Então, está falta de, se calhar, muitas pessoas mesmo acredita,
em alguma coisa que é católica, você entende? Então, às vezes, para manter sempre presente que se próprio crença, para alimento, se próprio crença, ou para, digamos, para ter algo material, algo físico, e aí está baseia sobretudo na imagem, tipo, para fundamenta se tudo coisas que está fazendo. Então, é chamado naquele aspecto lá. No aspecto de falta de fé. Yeah, falta de fé. Se calhar ainda sabe. Se não pode também fala também de pessoas que sabem o que é fé ou inexistência de fé. Você entende? E talvez a mim associa que tudo que as manifestações lá, a falta de carinho. Não pode falar assim naquele termo, né? Como de pessoas que buscam é consolo. Onde fé que nós não transmitir, aquele fé que nós não criamos nele, é um fé que está levando uma quinta flor, aquele mãezinha, você entende? Mãe, mamá, que as coisas assim, que as coisas teu e afetividade. Você entende? Teu afetividade e pessoas, e sobretudo mulheres, né? Mulheres, sobretudo, tem mais ou seja, mais inclinação para aquela, né? Ou então busca aquele consolo de mãe, aquele chinta na ragaz, então é aquele que está a falar, é sempre falta de alguma coisa que está levando ao extremo. Amor, se me tem falta daquele carinho, daquele amor, então logo me busca de maneira ou de outra, e na religião não está facilmente, amor, tipo dentro de uma igreja, você está na paz, e depois você tem aquele momento de oração, de elevação, e logo vou até de busca colmar aquela falta de amor que está. Então você vai mãezinha, já está na uragás, você entende? Okay, então você vai até cair naquela parte de então e significa meio um refúgio, né? Como da mesma forma que pessoas estão olhando naquele um consolo, e não pode falar também uma juventude, às vezes estou a consolo em outras coisas. Sobretudo aquela juventude que está a igreja, que está bem conta tudo aquilo que é eclesial, você entende? Então, às vezes, não dá para perceber que ela aciona na sociedade, mas pessoas estão buscando amor, de uma forma ou de outra, meio amor que pessoas estão aceitar, mas de forma errada, enganada. Exatamente. Como de uns está idolatra imagens, né? Que outros idolatra bebidas, drogas, sexo, está idolatra tudo que era, está idolatra até jogadores de futebol, idolatra artistas, cantores. Então é sempre busca de qualquer coisa, de algo que está faltando. Sobretudo amor, né? A mim pessoalmente nunca tem um ídolo no futebol. Nunca tem um ídolo, até entre santos, assim, cada um tem aquele santo que ainda foi aquele santo de linha de devoção específico. Nunca tem algo que ainda falou, aquele é meu ídolo, não te adoro aquela pessoa ali, não te adoro aquela coisa ali. Nunca tem um vício assim que ainda falou, aquele é meu vício que nunca pude largar a mão dele. Nunca tem para modo a mim trabalhar em pessoa. Já teve vícios, você entende? Já teve vícios, já teve dependências emocionais. Como dependência emocional também vem daquela falta de amor. Então, se você sente falta de amor, você torna dependente de alguém para alguém trazer aquele colo. Sim, para trazer aquele colo, para você sentir mais consolado, para você sentir mais tipo que você ser amado. Mas não te volta logo ao princípio da conversa, tudo está dentro de você mesmo. Agora que você descobre, mas tudo aquele amor que você busca fora de você está dentro de você. Álcool que você pode sentir para você, droga que você pode sentir, idolatria, futebol. Nada daquilo é para morrer, tipo, vou estar satisfeito com o mesmo e simplesmente vou cada passo que eu vou buscar melhor, vou buscar elevação. Galera, ao longo de vida você dá conta que isso existe. Até isso pode ser bom, entre aspas, mas isso pode ser algo complementar, assim? Ou algo que por exemplo, não tem aquele teoria, não está a teoria, mas é um fase clichê no que nós estamos com a esquerda, está falando, nós é metade de uma samba, até, mas então não está a buscar aquele outro parte. A outra acredita mais, mas não é completo ou mas não é metade. Metade de maçã. que ele é metade de maçã. Quem é que é metade de maçã, pode crescer metade de maçã. Quem é que é completo, pode crescer completo. A nós é aquilo que nós não crescer. Para morrer. Às vezes as pessoas estão fundamentando naquela. Sobretudo, estão fundamentando naquela para justificar uma procura.
Aquela vida é alguma coisa, para um propósito de vida, mais do que a forma que todos. Procura é tal coisa, nós não estamos buscando às vezes no lugar errado e de maneira errada. Quando nós não estamos na busca de algo, e aquele algo é coisa, aquele algo é elevação. Então, nós não estamos a buscar elevação, mas só que não estamos buscando de maneira errada no lugar errado. Para certas pessoas, esta chama vive vida, mas está na discoteca, está pila baio, na caboiada, está bebe, está fuma, mas aquele que vive vida. Enquanto que para mim não, para mim vive vida. Está na natureza, está contempla, está caminha, está com amigos, está conversa, está com pessoas na comunidade, está fazendo um trabalho comunitário, aquele que vive vida para mim. Você entende? Então Misélia encontra um sentido de vida, pelo menos para ele. Né? Yache. Não é aquele? Olha aí que a da Flow caminha com o mesmo, é algo mais complicado que nós não temos. É aquela maior missão que nós não temos. Coisa que Jesus está falando. Renuncia-te a ti mesmo. Toma a cruz e siga. Aquela coisa que significa. Que os cristãos mais devocionais, mais devotos, está falando. Não tem que assumir que o nosso sofrimento para não apanhar nossa cruz para não seguir Jesus. É quando nós doença, quando nós dor, quando nós tudo que as coisas lá, você entende? Mas não, toma o cruz para seguir a coisa. Assume aquele que é boa personalidade por completo. Assume a essência, a renúncia, que é egoísmo, que é que boa tá chama boa, que é aquele falso ego, pseudo ego. Exatamente. Renúncia aquela, toma a cruz, assume a personalidade. Ou talvez mais profundo, assume a divindade. Assume a divindade e o siga. Você entende? Então a cruz é tipo. E assume tudo aquilo que é por completo, você entende? Yeah. Então é aquela que tá falta pessoas. É aquele e a assunção do eu, conhecimento do eu, conhecer a pessoa para o poder. E sobretudo também, às vezes, se eu falava também sobre Deus, questão de Deus, mesmo na Bíblia está claro uma sabedoria divina e loucura aos olhos do homem. E tem coisas que, de forma de vida, coisas que tu faz durante o dia a dia, que pessoas podem olhar como alguém infeliz, só para modificar a fazer aquilo que está fazendo. Então, aquela não é teu, teu patente. Às vezes alguém está falando, faz aquilo, você entende? Mas faz aquilo, ela para fazer aquilo no sentido de, aí ele está querendo fazer aquilo, para morrer ele está sentir esse calhar satisfeito naquele momento, ele está sentindo satisfeito com fazer aquela coisa. E está querendo propor, mas ele faz, feito, faz. Ou Alessandro, faz, você entende? Em relação a isso, eu tive esse tipo de convite da pessoa está falando, larga de aquele vida ali, faz outra coisa, para a mãe acreditar que ele é aquela vida boa. É claro, eu sigo esse seminário, eu sei que ainda falar. Eu ainda falar não para sair. Depois que sai da falar para tornar bem. Como está falando que está bem, está falando para viagem. Como está falando que está viagem, está falando e que trabalho que tem que trabalhar. Que profissão que tem que desempenhar. E o que você falou? Sociedade ou pessoa sempre determina aquilo que a boa deve ser. Mas e que ela só está afetada se a boa sabe quem é que realmente boa é, que é o propósito. Hoje, tipo, alguém está na chofer, está trabalha, está fazendo feito, está de arriba, está de baixo, está falando, mas é ele, que ele quer trabalho para boa. E a mim está pergunta, qual que é trabalho para mim? Você entende? Qual que é trabalho para mim? Para morrer, que existe aquele paradigma para falar, vou formar naquele, vou fazer o que é tipo, vou um bolo, eu não fazia, vou bolo de chocolate, cara, boca pode ser bolo de cenoura, boca pode ser bolo, então, vou estar formado, vou estar completo, feito, quer dizer, mas ela, vou formar na teologia, vou aquele lá, boca tem que sair de lá, vou ter que ficar, então, é aquele que nós não temos que sair dele, nós não temos que sair daquele enclausuramento, aquele fechamento que nós não estamos hoje a acusar só de mesma perspectiva, assim, mas não ensinar hoje. Não tem que estar a acusar de maneira mais ampla. O outro fala de conectividade e relação, aquela relação estreita que existe entre tudo coisa. Se não repara, tudo coisa está intimamente interligado.
E mesmo no universo que existe rótulos. Tudo que está relaciona. Que existe rótulo, que existe um disquete. Para quem é que concha, né? Porque se calhar jovens mais recentes que concha disquete, né? Mais novo. Que é mais novo. Então, que existe um disquete que eu põe, horas que gira aqui, que tem que gira mais, o outro torna vira lá, o torna põe. Então, já que tem maneira de eliminar ou de formato para toda coisa, tipo pendrive. Pendrive você põe, esta lá, você lê, se o que é mais, você tira fora, você põe outra coisa, você entende? Mas que ela nunca tem entende com outra. Nós não criaram assim, nós não formaram assim. E depois, desde pequenote, a pessoa sempre põe um objetivo riba de nós. E que ela é um grande conflito que sempre enfrenta, sobretudo lida com vontade de pessoas riba de mim. Eu sei, horas que ele está a ser padre, todo mundo já olhou vestido de branco no altar da celebra. Você entende? E aí, se calhar as pessoas estão olhando a Misael que ele que eles crescer, assim, que ele uma coisa que está a criar para ele. Imagem que eles criam de Misael, que escreveu Misael te realiza. Quer dizer, Misael tem que concretizar seu sonho. Tem que ser tipo, foi apenas peça na tabuleiro xadrez. E que ela é todo sistema social, é tudo isso que está. Tanto dentro da igreja como na sociedade em geral, na política, tudo. E esse a boca pode ser de maneira diferente. E assim que você é de maneira diferente, você chama de rebelde, de revoltado, de você está entendendo, a você está doido, você chama de doido, de louco. Yeah. Mas a gente está falando uma coisa, quem é que era mais louco que Jesus Cristo? Todo mundo chama de louco. Tem se mãe acha meio cabeça de fute. Quando que se mãe vai buscar lá no meio de gente que estava lá a prega, a fazer esse trabalho. Que gente está tudo preocupado. Jesus, o mãe com os irmãos está lá fora, está esperando. Eu falei, quem é que é mãe com o irmão? E nem os que entendem quem é que é mãe com o irmão. Minha mãe com o irmão é quem é que tu e a palavra de Deus está põe em prática, gente. A minha questão de ouro não, a minha só põe em prática a palavra de Deus. Não se relaxa. Você percebe o que ele quer dizer? Yeah. Então, a voz se abraça de tal maneira que ele vivência, que ele falou que ele vivência interno, que ele vive com o mesmo, que ele renuncia aqueles ego, aqueles vibes social que você fala nele que você sabe, ele renuncia a tudo que ele leva um estilo de vida mais autêntico. Pessoas estão chamando de doido, louco, revoltado, rebelde, tudo que ele está chamando de. Então tem que estar preparado para saber lidar com aquilo, né? Claro, se você está preparado, você desiste na primeira hora. Então você considera pessoas então que frustram ou que teve algum tipo de, digamos assim, depressão, pessoas que desistem, pessoas que estão preparadas para lidar, se calhar, com aquela pressão lá. Deixa eu ver. E aquela sociedade que nós vivemos é uma sociedade que por si só leva pessoas à depressão. Em primeiro lugar, para nós nunca está dando atenção a pessoas, a pessoa em si. Tipo, Cleiton, ainda contra com boa licença, ainda falou, que está bom dia, tudo direito, está respondendo, está direito, está fixe. A mim nem que eu na rosto, para que eu fazia aquela expressão de rosto para responder. Yeah, exato. E pegando naquela parte lá, e próprio, acho que é o universo, né? Como eu ontem não estava justamente naquela conversa lá, e um amigo só contava, mas num grupo de amigos, mas tipo, está sentado, mas aquela coisa não, mas já tenta falar assim, pessoal, não tem um problema e tal. Tinha desabafa, você entende? Uhum. Pessoas com indiferença grande, fica quieto. Yeah. Cada flow A, cada flow B, cada flow C, cada feedback, cada confortou. Sobretudo hoje não estou mais existe aquela grande indiferença lá, sobretudo para Mori não até vive mais mundo virtual às vezes do que o próprio mundo real. Claro. Para um abraço virtual, se não um abraço virtual com um abraço real e das coisas diferentes. Tem energias tem energias de aqui virtualmente e que está para trás de mim. Então, às vezes, tipo, um dia eu vou dar conta, mas tipo, mostrava só, você entende? Uhum. No fundo, vamos sempre mostrar só. O cara dava conta agora. Mas você viver um mundo que é ficção, um mundo que vou criar, é um mundo de. É um mundo
virtual, você entende? O mundo virtual é real, mas ao mesmo tempo é que é real. Existe pouca realidade naquele mundo lá, você entende? Então, às vezes, não também bem sobre tudo isso. Minha mãe falava também há poucos. Essa falava naquele tempo, pelo menos na década, na virada de ano, de século, aliás, de milênio, de 1999 para 2000 ainda. Era um tempo que pessoas se sentavam a falar com companheiro, família, se divertia e tal. Hoje não, hoje não está num mundo que não casa essa alguém. Cada quem está para esse móvel, está para esse quarto, está para esse canto. E, por exemplo, aquele jantar que senta na mesa, que é uma grande oportunidade de papia, de socializar com o companheiro. Botar um filho está almoçar 7 horas, está subindo a cama por cima. Pai, 9 horas, mãe, 9h30, você entende? Então, existe aquela congregação. Então, por isso que às vezes eu passo muito tempo pessoas que estão com o companheiro realmente. E alguém diz que não dá espanta. Outros dá frustra. Então, isso que tudo é, tá? Também que ele vive que ele nunca até vive realidade. Até vive mais num mundo mais abstrato do que propriamente físico. Apesar de que Marvel é físico, mas você entende? Então, mas, bom, obrigado para nós que estarão na casa, que assistem. Se através do mundo virtual, no fim da fala de virtualidade das coisas, mas com o mundo real, nós também não podemos utilizar para coisas positivas e não está chamando o positivo que ele conversa que não teve hoje, né? Conversa que o frutífero. Que é o desafiante também, que é o desafiante. E eu vejo no Moquim da Flow, nunca tenho tempo para nos sentar para não falar sobre nós mesmos. E eu vejo no busca falar sobre nós mesmos, nunca tenho quem que está ouvindo. Yeah. Então, aquele que é desafio da nossa sociedade de hoje. Você falava de família, né? Sim. Então, eu vejo que dentro de família, meninos que estão ouvindo, tenta falar, tenta expressar de maneira que sabe expressa, mamãe com o papai que está nem aí, que está importa. Então, não tem criação frustrada, não tem pessoas que se criam logo de pequeno frustrado, para modo de expressar aquilo que eles tinham que expressar. E eles impediram até de expressar aquilo que eles tinham que expressar. Mas aquela entrevista ali é muito bom. Ainda espera uma pessoas de ouvindo e não tem que fazer uma outra sessão também, ainda mais para modo. Fica atento, fica ligado. Tem parte 2, parte 3, parte 4. Eu conto para modo, aquele que está ele é infinito. Bom, que terá para contar quanto parte que tem, mas e como nosso compromisso de produzir boas matérias, sempre com outras ideias, outros pontos de vista, se calhar às vezes é tão congregador para cada quem até pensa dessa forma, mas não dá promete também fazer o mente olhar coisas que se calhar um bocado Java. Bom, é isso. Valeu, até a próxima. Moral, obrigado. Já. União, uni, união, uni, um só.